Bom dia, graça e paz. Estamos falando acerca da bondade de Deus nesses dias. Ontem vimos que Deus é essencialmente bom, que a bondade fala do seu amor e da sua ação para conosco. Vimos que ela está disponível a nós, mas que só usufruímos plenamente se tivermos a visão correta a respeito dessa bondade, clara, e do quanto nós nos sentimos também livres para tocar nessa bondade, para usufruir dessa bondade, para aproveitar dessa bondade. Hoje vamos nos aprofundar mais um pouco e falar da confiança na bondade de Deus, mesmo em situações aparentes de prejuízos. Davi, ele tinha uma imagem muito clara acerca de Deus e dos seus atributos. Ele confiava plenamente em Deus. Nunca ninguém foi tão livre no Antigo Testamento como Davi, em usufruir da intimidade e de todos os benefícios que a bondade de Deus trazia. Ele se sentia à vontade na presença de Deus, sem faltar a reverência e o temor. Ele conseguia ser livre diante de Deus como um filho. Não é interessante que ele, apesar de não experimentar das realidades da nova criação como nós hoje podemos experimentar, ele conseguisse viver a liberdade como filhos, como poucos de nós conseguem. A Bíblia fala que o povo do Antigo Testamento, ele vivia pela esperança da redenção do Messias. E todos que morreram nessa esperança foram salvos. Pois bem, Davi vivia por essa esperança, anunciava essa esperança. Boa parte dos seus salmos, dos seus salmos escritos por ele, eram principalmente messiânicos. E falava a respeito do Messias, falava a respeito de Cristo. Vemos Davi falando da bondade de Deus com tanta graça, liberdade, intimidade em seus salmos. E Salmos 23, por exemplo, me chama muito a atenção sobre essa realidade, de como ele se sentia protegido, guardado. E ele tinha certeza de que a misericórdia e a bondade do Senhor seguiriam por toda a sua vida. Que homem livre, que homem que entende a sua posição e o seu relacionamento com Deus. Que homem que entendia e experimentava dessa liberdade de seus atributos. Minha oração é para que a gente alcance esse nível de conhecer a bondade de Deus no nível que Davi conheceu. Davi amava e temia a Deus e sabia que o amor e a bondade de Deus era um fato concreto em sua vida, independente das circunstâncias. Ele tinha esse entendimento. Será que é porque a vida dele foi fácil? Ele tinha tudo o que queria? Ele era rei? Claro que não. Ele experimentou muito da generosidade de Deus. Ele foi um homem próspero por muitos anos. Mas nem sempre a vida de Davi foi fácil. É só observarmos os livros de Samuel e de Crônicas e veremos que a vida de Davi não foi muito fácil. Mas ele conseguia ver, independente da perseguição, da solidão, das rejeições, afrontas, traições, decepções, das muitas lutas, das guerras, que Deus era com ele, mesmo em tempos difíceis como esses. E recebia tudo como permitido por Deus, como sua justiça, até mesmo quando lhe jogaram pedra e infâmias, sendo ele ainda rei. Quando Davi fugia de Jerusalém, do seu filho Absalão, que queria matá-lo, isso vai estar lá no capítulo 16, de 2 Samuel. Simei, um dos homens de Jerusalém, jogava pedras e amaldiçoava Davi. Um dos seus homens pede liberação para cortar a cabeça dele. Quem é esse homem que afronta o rei da forma como afrontou? E olha só, ele estava sozinho, tão vulnerável ao exército de Davi. Mas Davi, ele se abstém de fazer qualquer justiça
e entrega essa questão a Deus. Quero abrir um parêntese aqui. Toda vez que estamos dispostos a renunciar o que chamamos de nosso direito, da nossa justiça, e entregarmos tudo isso aos pés da cruz, renunciando a esse direito, dando a Deus a oportunidade dele agir em nosso favor, isso vai nos redundar em bênção. Esse ato redunda em sustento, provisão, segurança e sucesso em nossa carreira cristã. Há bênçãos e milagres em renúncias de direito, ou do que deduzimos como direito nosso, como justiça. Entrega a Jesus o controle e Ele se encarregará de prover o que você necessita, de te sustentar, de conduzir a um bom futuro. Há bênção na renúncia. Porque reconhecemos que Deus sabe o melhor, mas sabe melhor que nós, como resolver os nossos dilemas mediante a sua justiça, mediante o seu conhecimento, tão além daquilo que nós pensamos e entendemos a respeito das circunstâncias. Abraão fez isso. Ele dá o direito de escolha da terra, direito esse que lhe pertencia, por ser mais velho, por questão de honra. Ele dá ao seu sobrinho a liberdade de escolher que parte da terra ele queria. Quando chegou a um ponto deles terem se desentendido, de os servos deles estarem brigando entre si, então Abraão, ele dá o direito a Ló de escolher para onde ele queria. Se Ló escolhesse um lado, ele iria para o lado oposto. E olha só, Jó aceita isso. Em nenhum momento Jó se pergunta, não, esse direito é o direito do meu tio. Não, tio, faça o Senhor, escolha o Senhor primeiro. Ele aceita e olha as terras férteis de Canaã, olha a parte mais irrigada e escolhe essa parte. E deixa seu tio com uma outra parte que não era tão bem vista aos olhos, tão irrigada e tão fértil. Mas um tempo não muito distante, ele acaba por perder tudo, porque não honrou o tio com a sua escolha. Abraão, entretanto, se tornou rico, próspero. Deus o prosperou. Querido, entenda uma coisa. O valor da renúncia está a quem entregamos em confiança. Abraão conhecia quem era Deus para ele. Sabia que a sua prosperidade e a da sua descendência não estava na sociedade que ele tinha com seu sobrinho, e nem da terra de Canaã. Essas coisas eram meios. Ele entendia que tudo que tinha vinha única e exclusivamente da bondade e generosidade de Deus para com ele. Renuncie para Deus e colha as bênçãos de sua renúncia. Esse é o convite que eu faço a você. Voltando a Davi, olha a consciência que ele tinha. Veja a resposta que ele dá quando poderia fazer justiça através da sugestão de seu soldado. Voltando a Davi, olha a consciência que ele tinha. Veja a resposta que ele dá quando poderia fazer justiça através da sugestão de seu soldado. 2 Samuel 16, de 10 a 13, vai dizer o seguinte: disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho de sangue, do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixa-o em paz, que amaldiçoe, pois foi que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua o bem, a maldição que hoje recebo. Davi não reclama com Deus, mas mantém um coração rendido ao seu senhorio. Aceitou o apedrejamento, tinha consciência que em tudo Deus faria cooperar para o seu bem. Uau, que coração, que rei! Quero convidar hoje a sondar o seu coração. Há renúncias que precisam ser feitas? Deus tem te pedido coisas que lhe parecem tão difíceis?
É um perdão? Liberação de alguma dívida? Estão te caluniando, jogando pedras e a ingratidão tem trazido tristeza ao seu coração? Renuncie tudo a isso. Nesse momento, há um convite de Deus a entregar em confiança plena na bondade de Deus, que Ele conduz a uma vida plena nele. Há um futuro e milagres e prosperidade lhe esperando. Mas hoje, escolha renunciar e confiar na bondade de Deus. Quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem. Oramos para que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, nessa redenção. Na verdade, Senhor, nós queremos render toda a nossa vida ao Senhor. Queremos render o nosso direito, o nosso senso de justiça. Queremos renunciar a tudo, Senhor, para que, em nome de Jesus, o Senhor possa tomar a nossa vida e fazer conforme a tua vontade, conforme a sua justiça. Temos o entendimento, Senhor, nessa manhã, que tudo nos correrá bem, que iremos prosperar, porque o Senhor tem sido conosco, porque a tua bondade e generosidade tem estado conosco e ela nos conduzirá em triunfo. Em nome de Jesus. Amém.